Depois de ser zoada nas redes sociais por pular, fazer dancinha e falar em línguas, tudo isso foi só para comemorar o resultado do terrivelmente evangélico André Mendonça, que foi escolhido para ser ministro de STF. Michele Bolsonaro fala sobre intolerância religiosa. Em sua conta em Instagram, ela rebateu a chacota da galera da web e usou até textos bíblicos. Ela disse assim: eu usarei Coríntios 1, capítulo 2, versículo do 10 ao 14, para responder à intolerância religiosa e o desamor que muitos têm a meu respeito. Só porque eu celebrei a vitória do meu irmão em Cristo, o André Mendonça. Michele, o povo quer saber se quando Queiroz depositou os 89 mil na sua conta, se você pulou, se fez dancinha e se também falou em línguas. Ei, Michele, conta aqui pra nós. Porque afinal de contas, André Mendonça pode ser até seu irmão em Cristo. Mas lembre-se que o Queiroz é seu irmão nas rachadinhas. Bem, gente, a verdade é que Michele está usando um dos pilares do totalitarismo, que é o vitimismo. Sempre são perseguidos, incompreendidos, martirizados. Eu acho tão legal esse povo que é o mesmo que é altamente intolerante, que fica gritando, que vê o demônio em tudo, e que se você não concorda com eles, você está sendo usado, você é um instrumento do mal, você está sendo aterrorizado, manipulado pelo bicho do rabão. E veja, esse povo não usa apenas a teologia da prosperidade, eles também usam a teologia do domínio. Jota, qual é essa teologia do domínio? É aquela em que sempre existe as forças do bem contra as forças do mal. Tá sempre lutando contra o demônio, contra o inimigo. Essas pessoas, elas conseguem ver o demônio em tudo agindo na sua vida. Se ela fica diabética, não é o açúcar refinado, não é a má alimentação, é o demônio. Se ela perde o emprego, não é a falta de competência, não é a falta de estar sempre se atualizando, é o capeta. O engraçado é que para essas pessoas, se acontece alguma coisa de ruim com o irmãozinho, é porque ele está em pecado. Mas se acontece alguma coisa de ruim com elas, ah não, aí é Deus querendo ensinar. O quê? E vocês que já estão acostumados aqui com os vídeos do Jumentinho, também sabem qual é o outro pilar que esse povo usa, que é aquele tal de Sodoma e Gomorra. Sempre existe um povo abençoado e existe o povo que é do pecado. E já sabe, né? Como é uma batalha de bem e do mal, tudo isso fica legitimado para você poder prender, torturar, matar os pecadores. Não é à toa que tem major do exército treinando pelotão para combater, caçar esquerdista. É o quê? Ai, acha que eu estou exagerando? Pois saiba que em novembro de 2020 o exército mobilizou dinheiro e pessoas para simular uma caçada a terroristas de esquerda. E acredite, isso não é novidade na história da extrema direita. Só o que tem é caçada aos opositores em nome de Deus. Aleluia! E no caso do cristianismo, essa caçada é legitimada pela Bíblia. E meu filho, se você olhar a história, toda vida que tentou misturar o Estado e a igreja, quer dizer, política e religião, aí deu desgraça. Foi atraso, foi intolerância, foi fanatismo, ignorância, perseguição, tortura e morte de inocentes. E eu posso dar aqui até vários exemplos, mas o mais famoso é a Idade Média, a também chamada de Idade das Trevas.
Esse é o período da história que vai de século IV até o século XV e está caracterizado por duas coisas: o Estado centralizado e a Igreja. E meu amigo, essa é a fórmula para a desgraça de qualquer civilização. E veja, aconteceu na Idade Média, mas também foi usada por Hitler e por Mussolini. Foi assim que eles conseguiram os estados totalitários. O nazismo foi o Estado e a Igreja. O fascismo foi o Estado e a Igreja. O bolsonarismo foi... vou nem dizer. Para a Igreja daquela época, tanto o nazismo quanto o fascismo ia ajudar a promover os valores cristãos na sociedade. Que animal inteligente. E nesse contexto, pessoas terrivelmente cristãs matavam, torturavam, roubavam e estupravam. E nesse momento, a ciência e o intelectualismo teve que se ajoelhar aos pés da igreja, aos pés de um ditador. E a chave para todo esse poder é tirado de um livro chamado Bíblia. Na história do planeta Terra, assassinos, genocidas, terroristas, corruptos conseguiram manipular pessoas e cometer seus crimes. Tudo isso baseado na palavra de Deus, legitimado pela Bíblia. Então entenda o que eu estou querendo dizer. O problema não é a Bíblia em si, é o quanto ela é perigosa se ela estiver em mãos erradas de pessoas manipuladoras. Ah, bom! Aliás, o perigo desse livro é retratado muito bem em um filme de 2010. Quem quiser assistir, o nome do filme é O Livro de Eli, com Denzel Washington. E agora eu pergunto, o que é a Bíblia? Tudo o que está escrito ali é a palavra de Deus nua e crua. Está escrito de forma literal. Quando você lê a Bíblia, você vê o contexto histórico, filosófico, teológico. Ou você simplesmente decora versículos para ficar soltando ao vento e ficar parecendo que é um estudioso da palavra de Deus. Eu vim aqui porque Deus tem Porque tem gente, menino, que conversando a cada minuto, não porque lá em Isaías, não porque lá em Provérbios, não porque lá em João, porque lá em Marcos. E gente, aqui pra nós, eu conheço muitos evangélicos que foram fazer um curso de teologia e desistiram. Simplesmente porque sentiram um choque muito grande daquilo que é ensinado na igreja e daquilo que é ensinado na ciência. Tem muita gente que se diz cristão, mas não sabe nem qual foi o evento do nascimento da Bíblia, que foi um evento político. No ano 300 depois de Cristo, os cristãos estavam se multiplicando de forma exponencial dentro do Império Romano, ao mesmo tempo que estava havendo muitas invasões bárbaras. No ano 312, o imperador Constantino, que inclusive era pagão, adorava vários deuses, inclusive o deus do sol, ele disse que antes de uma batalha, ele teve uma visão. Ele viu uma cruz. E depois que ele venceu a batalha, ele disse que ia se converter ao cristianismo. Você acredita nisso, Constantino? Parece verídico! Gente, isso foi uma grande sacada do imperador Constantino para conseguir manter a unidade dentro do seu império e continuar no poder. Foi uma grande sacada. E desculpe lhe dizer, mas foi exatamente nesse momento que o cristianismo passou a ser uma ferramenta de manipulação política. Constantino declarou o cristianismo a religião semi-oficial do Império Romano. E veja, até aquele momento o cristianismo era uma religião mal organizada. Uma coleção de igrejas com crenças diversas, com escrituras diversas. Aí o Constantino chegou, manipulou e organizou tudo isso. E aí no ano 325 depois de Cristo, o Constantino ele faz o Concílio de Nicéia, que foi para estabelecer a doutrina básica do cristianismo. Ele naquele momento queria que a religião cristã
fornecesse a base da ideologia do Império. Entendeu aí, menino? Antes, os cristãos eram caçados no Império Romano. Agora, o Deus dos cristãos, ele é o protetor do Estado, do Império, para usar para o próprio interesse. E veja, dos quase 50 evangelhos que existiam naquela época, Constantino escolheu para ele os mais apropriados. Ele escolheu 4: Mateus, Marcos, Lucas e João. E no ano 382 depois de Cristo, outro concílio proibiu foi de vez qualquer pessoa ter acesso aos outros evangelhos que não fossem os 4 que foram escolhidos pelo Império Romano. O imperador Teodósio disse que quem lesse os outros evangelhos era herético, era herege. E olha, meu filho, quem fosse pegue lendo esses evangelhos, então guardando esses evangelhos, era preso, torturado ou até mesmo morto. Tudo pela vontade do Pai. Estão vendo aí como a história da Bíblia foi construída com muita paz e amor de Deus? Veja, gente, eu não estou aqui ironizando o poder e a graça de um Criador. Eu estou aqui falando da safadeza, dos crimes e da manipulação dos mais ingênuos por aqueles que estão no poder e querem continuar no poder. E já manipularam a Bíblia de forma assim tão ridícula que na Idade Média os líderes religiosos chegavam a dizer que era o Sol que girava em torno da Terra. Olha, pra mim é ridículo. E eles diziam que estava lá na Bíblia, ó, tá aqui na Bíblia. E aí Deus parou o Sol ficou lá para que o fulaninho ganhasse a guerra, tudo isso. E ai de quem dissesse o contrário, ia para onde? Ou para a forca ou para a fogueira. E já manipularam e mexeram muito na Bíblia. Só para você ter uma ideia, lá no século XVI, na famosa Reforma Protestante, o pessoal mexeu de novo. Parece que o que estava ali naquela Bíblia não era tão sagrado assim, porque eles tiraram simplesmente mais 7 livros. Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Macabeus 1 e 2, esses aí não eram mais sagrados, podia jogar fora. Então vejam, os homens criaram e manipularam os livros sagrados para o seu próprio interesse político. E tem outros livros por aí, não existe só a Bíblia cristã não. Tem o Alcorão no islamismo, tem o Torá no judaísmo. Vale, Jota, aí tu é contra a Bíblia, tu não lê a Bíblia. Pelo contrário, meu amigo, eu adoro, eu acho um livro incrível. Não tem nada lá dizendo para você fazer o mal, para você roubar, para você matar, não. Tem lá ensinamentos para que você melhore como pessoa. Mas a gente tem que tomar cuidado quando ela estiver sendo usada para te manipular politicamente. Se você prestar atenção na história, grandes revoluções trataram logo de separar o quê? Igreja e Estado. Nós tivemos a Revolução Russa, nós tivemos a Revolução Francesa e muito mais. Então entenda, o Brasil passou a ser laico desde 1890. Mas vimos nos últimos anos a intolerância religiosa, a falta de respeito a pessoas e a nossa Constituição Federal partindo exatamente dessas pessoas que se dizem perseguidas. Eles falam de intolerância religiosa, mas querem fazer culto dentro de prefeitura, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados. O presidente da República chegou a dizer que deu uma missão ao escolhido dele, terrivelmente evangélico, no STF, que era para ele como ministro sempre começar a semana de trabalho fazendo uma oração. Jota, e qual é o problema de começar a semana de trabalho todos os ministros de mão dada orando? Problema nenhum. Agora imagine se fosse divulgado aí por um jornal que os ministros do STF iam começar a semana fazendo um ritual africano, na outra semana começar com um ritual espírita, na outra semana lendo o Torá, na outra semana lendo o Alcorão. Gostei! Então, de onde está vindo mesmo essa intolerância religiosa? A esquerda sempre foi muito tolerante com os protestantes. Nunca houve essa história mentirosa de que a esquerda caça os cristãos, os evangélicos.
Isso é mentira. O PT colocou Crivella como ministro da Pesca. O PT colocou Feliciano como presidente dos Direitos Humanos. Lula teve José de Alencar como seu vice para fazer a sua base com os evangélicos. Não me diga! E olha que o José de Alencar é do mesmo partido do Edir Macedo, Republicanos. Aí vem aí falar de intolerância religiosa parte de gente da esquerda. Gente, resumindo tudo, a verdade é que a gente tem que ter ministro terrivelmente democrático e comprometido com a Constituição Brasileira Federal. A gente tem que ter legisladores terrivelmente comprometidos com projetos para a saúde, para a educação, para trabalho. A gente tem que ter administrador público terrivelmente inteligente, comprometido, estratégico, competente para levar o nosso país para o desenvolvimento. A igreja ou doutrina que essas pessoas frequentam, o que elas bebem ou deixam de beber, ou o que elas fazem ou deixam de fazer em quatro paredes, isso é problema delas. Gente, quem gostou do vídeo, dá like, compartilha e se quiser ajudar o nosso trabalho, pode mandar um Pix. A nossa chave é o e-mail, é jclquimica@gmail.com. Você pode ajudar com o que você puder e quiser. Se for R$1 tá valendo, meu irmão. Ou você pode se tornar também membro aqui no YouTube ou um apoiador na nossa página no Facebook. E na página do Facebook agora nós temos uma novidade. Nos vídeos tem agora a opção você dar uma estrela. E você pode nos ajudar dando estrelinha. O Jumentinho Amarelo é um canal e uma página independente. Não recebemos ajuda financeira de nenhuma instituição. Seja de empresa, seja de partido político, o que é bom, que nos dá autonomia para falar e criticar quem a gente achar necessário. E assim levar a verdade e informação de qualidade, doa a quem doer.